Filha, não teremos Natal esse ano. Quando Andréa sussurrou essas palavras, não sabia que Bruno Almeida estava ouvindo cada sílaba. O que ele descobriu naquele momento mudaria tudo para sempre. A chuva caía forte sobre a mansão dos Almeida naquela tarde cinzenta, lavando as guirlandas de Natal que decoravam os portões dourados. Andréa apertou o pano de limpeza entre as mãos, enquanto observava pela janela do terceiro andar, onde acabara de encerar o piso de mármore pela segunda vez naquele dia. Suas mãos estavam vermelhas, ásperas, marcadas por incontáveis horas de trabalho que nunca pareciam suficientes. Do lado de fora, o motorista acabara de estacionar o carro importado na garagem. Bruno Almeida desceu com seu terno impecável, protegido por um guarda-chuva que Sérgio segurava sobre sua cabeça. Nem uma gota de chuva ousava tocar o empresário enquanto ele caminhava tranquilamente em direção à entrada principal, falando ao celular sobre negócios que movimentavam fortunas. Andréa desviou o olhar e voltou ao trabalho. Não podia perder tempo observando um mundo que jamais seria seu. Tinha contas para pagar, remédios para comprar, uma filha esperando por ela no pequeno apartamento alugado do outro lado da cidade. Desceu as escadas de serviço carregando o balde pesado, tomando cuidado para não fazer barulho. A regra era clara. Funcionários não deviam ser vistos nem ouvidos, especialmente quando o patrão estava em casa. Na cozinha, Glória preparava o jantar sofisticado que Bruno comeria sozinho naquela noite. A governanta tinha cabelos grisalhos presos num coque apertado e um rosto que carregava décadas de trabalho silencioso. Andréa, o senhor Bruno quer que você limpe o escritório dele antes de ir embora. Glória disse sem tirar os olhos da panela. E tome cuidado, ele está de mau humor hoje. Andréa assentiu. Bruno sempre estava de mau humor. Ou melhor, ele simplesmente não tinha humor nenhum para pessoas como ela. Para o patrão, empregados eram parte da decoração da casa, objetos que precisavam funcionar perfeitamente e desaparecer quando não fossem necessários. Subiu novamente as escadas, dessa vez em direção ao escritório. A porta estava entreaberta. Andréa bateu levemente esperando permissão para entrar, mas não houve resposta. Empurrou a porta com cuidado e entrou no ambiente luxuoso, com estantes de mogno repletas de livros que provavelmente nunca foram lidos, e uma mesa enorme onde Bruno comandava seus negócios. Começou a limpar em silêncio, passando o pano pelos móveis com movimentos precisos e rápidos. Queria terminar logo e ir embora. Precisava chegar em casa antes do anoitecer. Foi quando seu celular vibrou no bolso do uniforme. Andréa olhou para a tela e sentiu o coração apertar. Era uma mensagem de Alice, sua filha. Mãe, quando você volta? Preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Importante. Aquela palavra carregava peso demais. Nos últimos dias, Alice andava diferente, mais quieta, com aquele olhar triste que partia o coração de Andréa. Sabia o que estava por vir. A conversa que toda mãe teme ter com os filhos. Andréa guardou o celular e acelerou a limpeza. Precisava sair dali o quanto antes. Mas foi nesse momento que escutou passos no corredor. Pesados, determinados. Bruno Almeida estava voltando para o escritório. Andréa sentiu o pânico subir pela garganta. Não deveria estar ali ainda. O patrão odiava encontrar funcionários nos cômodos principais depois do expediente. Olhou ao redor desesperada, procurando uma saída, mas era tarde demais. Bruno entrou no escritório com o celular na mão, ainda falando sobre investimentos. Parou abruptamente quando viu Andréa. O que você ainda está fazendo aqui? A voz dele saiu fria, cortante. Desculpe, Sr. Bruno. A senhora Glória pediu para eu limpar o escritório antes de ir embora. Já estou terminando. Bruno bufou irritado e foi até a janela, virando as costas para ela como se sua presença fosse insuportável. Termine logo e suma da minha vista. Não suporto essa movimentação quando estou em casa. Andréa mordeu o lábio e voltou ao trabalho com as mãos tremendo. Cada segundo naquele escritório parecia uma eternidade. Recolheu seus materiais rapidamente, rezando para poder sair sem mais problemas. Mas antes que pudesse alcançar a porta, seu celular tocou. Não vibrou discretamente dessa vez. Tocou alto, uma melodia simples que ecoou pelo escritório silencioso como um alarme. Andréa congelou.
Sentia o olhar de Bruno cravado em suas costas. Atende, ele ordenou com rispidez. E depois me explica por que funcionários desta casa acham aceitável receber ligações pessoais durante o trabalho. Com dedos trêmulos, Andréa atendeu. Alô? Mãe? A voz de Alice veio do outro lado da linha, embargada, carregada de uma tristeza que fez o mundo de Andréa desabar. Mãe, preciso falar com você agora. Alice, filha, eu estou trabalhando. Posso te ligar daqui a pouco? Não, mãe, precisa ser agora. A menina estava chorando. Andréa podia ouvir os soluços tentando ser contidos. Sobre o Natal, eu sei que você está tentando, mas... O coração de Andréa despedaçou. Sabia exatamente o que estava por vir. Filha, por favor, vamos conversar em casa. Andréa sussurrou, desesperada para encerrar aquela ligação antes que Bruno escutasse algo que não deveria. Mas Alice continuou, as palavras saindo em um jorro de emoção que a menina não conseguia mais segurar. Mãe, as meninas da escola estão falando sobre os presentes que vão ganhar, sobre as ceias, sobre as viagens. E eu sei que a gente não tem dinheiro para nada disso. Eu sei, mãe. Você não precisa fingir. Andréa fechou os olhos com força, sentindo as lágrimas queimarem. Alice, está tudo bem, mãe. Eu só queria que você soubesse que eu entendo. Entendo porque você trabalha tanto, porque nunca está em casa, porque fica tão cansada. Eu não vou pedir nada esse ano. Prometo. As palavras da filha eram como facas. Andréa virou-se de costas para Bruno, tentando esconder as lágrimas que já escorriam pelo rosto. Alice, escuta. A gente vai conversar direito em casa, está bem? Eu prometo que... Não promete nada, mãe. Não precisa. A voz da menina estava tão madura, tão triste, tão cansada de ser forte. Eu só queria te dizer que eu te amo e que você não precisa se preocupar comigo. Eu vou ficar bem sem presente, sem ceia, sem Natal, desde que eu tenha você. Andréa não conseguiu segurar mais. Um soluço escapou de sua garganta. Filha, não fala assim. Por favor, não fala assim. Está tudo bem, mãe. De verdade. Alice tentou parecer forte, mas sua voz traía cada palavra. A gente não precisa de Natal. A gente tem uma a outra. Andréa limpou o rosto rapidamente, respirando fundo para controlar a emoção. Alice, eu vou para casa agora. Espera por mim, está bem? A gente vai conversar sobre tudo. Está bem, mãe. Te amo. Eu também te amo, minha filha. Mais que tudo nessa vida. Andréa desligou o telefone e ficou parada por alguns segundos, tentando recompor-se. Limpou as lágrimas com as costas da mão e virou-se lentamente, preparada para enfrentar a fúria do patrão por aquela cena toda. Mas quando olhou para Bruno, ele não estava com raiva. Ele estava parado junto à janela, completamente imóvel, olhando para ela com uma expressão que Andréa nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era impaciência. Era algo diferente, algo que parecia perturbado. Bruno havia escutado tudo. Cada palavra de Alice, cada soluço de Andréa, cada pedaço daquela conversa dilacerante entre mãe e filha. O silêncio que tomou conta do escritório era denso, pesado, sufocante. Andréa segurou firme o pano de limpeza, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. Foi Bruno quem quebrou o silêncio, a voz saindo estranha, diferente do tom arrogante de sempre. Você tem uma filha. Não era uma pergunta, era uma constatação. Como se ele nunca tivesse realmente pensado que pessoas como Andréa tivessem vida fora daquela mansão. Sim, senhor. Andréa respondeu baixinho, tentando controlar a voz. Bruno passou a mão pelo rosto, claramente desconfortável. Virou-se para a janela novamente, observando a chuva que continuava caindo lá fora. Pode ir embora, ele disse finalmente. E não precisa voltar amanhã. Nem depois de amanhã. Andréa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Senhor Bruno, eu preciso deste emprego. Por favor, Você não entendeu. Bruno ainda não olhava para ela. Não estou te demitindo. Estou te dando folga. Folga remunerada. Até depois do Natal. Andréa piscou, confusa, sem acreditar no que estava ouvindo. Vá para casa. Bruno continuou, a voz ainda estranha. Fique com sua filha. Mas, senhor, é uma ordem. Agora saia.
Andrea não precisou ouvir 2 vezes. Pegou seus materiais de limpeza e praticamente correu para fora do escritório, desceu as escadas de serviço, pegou sua bolsa e saiu da mansão sem olhar para trás. A chuva molhou seu corpo inteiro enquanto ela esperava o ônibus, mas Andrea mal sentia o frio. Sua mente ainda processava o que tinha acabado de acontecer. Bruno Almeida, o homem que a tratava como mobília, havia lhe dado folga. Folga remunerada. Depois de ouvir aquela conversa com Alice, Andrea não sabia se sentia gratidão, confusão ou humilhação. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Aquela conversa tinha mudado algo. Algo importante. E o que ela ainda não sabia era que aquele tinha sido apenas o começo de uma transformação que ninguém poderia prever. Andrea abriu a porta do pequeno apartamento com as mãos ainda tremendo. A viagem de ônibus havia sido longa, molhada, mas nada disso importava agora. Precisava ver Alice, abraçá-la, dizer tudo que não conseguira falar pelo telefone. A sala estava silenciosa. Uma árvore de Natal minúscula, feita de papelão e decorada com desenhos coloridos, ocupava o canto ao lado da janela. Andrea reconheceu imediatamente o trabalho da filha. Alice sempre foi criativa, sempre tentou fazer daquele espaço humilde um lugar mais alegre. Alice! Andrea chamou, tirando o casaco encharcado. Estou aqui, mãe. A voz veio do quartinho que dividiam. Andrea caminhou até lá e encontrou a filha sentada na cama, cercada por papéis, lápis de cor e o violino velho que haviam comprado num brechó há alguns anos. O instrumento tinha arranhões, verniz descascado, mas para Alice era um tesouro. A menina levantou os olhos quando a mãe entrou, e Andrea viu que estavam vermelhos de tanto chorar. Filha. Andrea se ajoelhou ao lado da cama, pegando as mãos de Alice entre as suas. Me desculpa por não ter chegado mais cedo. Me desculpa por você ter que passar por isso. Mãe, não precisa pedir desculpa. Alice tentou sorrir, mas os lábios tremeram. Você trabalha tanto. Eu sei que faz tudo o que pode. Andrea puxou a filha para um abraço apertado, sentindo o coração despedaçar em 1000 pedaços. Quantas vezes havia prometido que as coisas iam melhorar? Quantas vezes havia jurado que um dia poderiam ter uma vida diferente? Conta pra mim. Andrea sussurrou, afastando-se um pouco para olhar nos olhos da filha. O que aconteceu na escola hoje? Alice desviou o olhar, brincando nervosamente com a barra da camiseta. As meninas estavam falando sobre a apresentação de Natal. Sabe aquela festa que a escola faz todo ano? Andrea sabia. Era o evento mais esperado do calendário escolar, quando famílias inteiras se reuniam para assistir as crianças cantarem, dançarem e apresentarem seus talentos. Esse ano vai ter uma competição, Alice continuou, a voz ficando mais baixa. Quem fizer a melhor apresentação ganha uma bolsa de estudos completa para a Escola de Artes Nova Aurora. Andrea arregalou os olhos. A Nova Aurora era a instituição mais prestigiada da cidade, onde crianças talentosas recebiam treinamento profissional em música, dança, teatro. Era o tipo de lugar que Andrea jamais poderia pagar, nem em 1000 anos de trabalho. Alice, você quer participar? A menina mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas. Eu queria, mãe. Queria tanto. Mas todas as meninas vão se apresentar com vestidos bonitos, com instrumentos novos, com apresentações preparadas por professores particulares. E eu só tenho esse violino velho e nenhuma roupa bonita para usar. Mas você toca lindamente. Andrea insistiu, apertando as mãos da filha. Filha, você aprendeu sozinha. Nunca teve aula, nunca teve professor. E toca como ninguém. Não é suficiente, mãe. Alice limpou as lágrimas com as costas da mão. A Sofia vai tocar piano num vestido importado. A Melissa contratou uma coreógrafa profissional. A Fernanda vai cantar com acompanhamento de uma banda completa. E eu? Vou subir no palco com esse violino quebrado e um vestido de brechó? A dor na voz de Alice era insuportável. Andrea sabia exatamente o que a filha estava sentindo. A vergonha de ser pobre. A humilhação de não poder competir em igualdade com outras crianças. O peso de carregar sonhos grandes demais para bolsos vazios. Então você não vai participar? Andrea perguntou, já conhecendo a resposta. Alice balançou a cabeça lentamente. Não adianta, mãe. Eu ia passar vergonha. As meninas já riem de mim por causa das minhas roupas,
por causa do meu material escolar velho. Imagina se eu subir naquele palco e... Para! Andréa segurou o rosto da filha com firmeza, olhando bem fundo nos seus olhos. Não deixa ninguém fazer você ter vergonha de quem você é. Você tem mais talento no dedo mindinho que essas meninas todas juntas. Mas, mãe... Escuta o que eu vou te falar. Andréa sentou-se ao lado da filha, abraçando-a pelos ombros. Quando eu tinha sua idade, também achava que não era boa o suficiente. Achava que não merecia sonhar porque não tinha dinheiro. Mas sabe o que eu aprendi? Alice olhou para a mãe, esperando. Aprendi que talento não se compra em loja. Aprendi que valor não tem preço. E aprendi que as pessoas mais brilhantes desse mundo não são as que nascem com tudo, mas as que lutam por cada conquista. Mas eu não tenho nem roupa para usar, Alice sussurrou. Andréa respirou fundo, tomando uma decisão que sabia que mudaria tudo. Pega seu violino. O quê? Pega seu violino e toca para mim. Toca aquela música que você estava praticando semana passada. Aquela que achei que era de algum compositor famoso e você me disse que tinha criado sozinha. Alice hesitou, mas acabou pegando o instrumento. Colocou-o sob o queixo, ajeitou o arco com cuidado, fechou os olhos por um momento e começou a tocar. A primeira nota cortou o ar do quartinho pequeno como uma lâmina de luz. Andréa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não importava quantas vezes já tivesse ouvido a filha tocar, cada vez era como se fosse a primeira. A melodia que saía daquele violino velho era de partir o coração. Era triste e bonita ao mesmo tempo, carregada de uma emoção tão profunda que parecia impossível ter saído da mente de uma criança. Alice tocava com os olhos fechados, o corpo se movendo levemente ao ritmo da música, completamente perdida naquele universo só dela. Andréa não percebeu que estava chorando até sentir as lágrimas escorrerem pelo queixo. Não eram lágrimas de tristeza, eram de orgulho, de admiração, de certeza absoluta de que sua filha tinha algo especial, algo que o mundo precisava ouvir. Quando a última nota ecoou pelo quartinho, Alice abriu os olhos lentamente e encontrou a mãe chorando. Mãe, por que está chorando? Andréa limpou o rosto rapidamente, rindo através das lágrimas. Porque você é incrível, Alice. Porque você tem um dom que não pode ser desperdiçado. E porque eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que você suba naquele palco. Mas, mãe, como? A gente não tem dinheiro para... Deixa que eu me preocupo com isso. Andréa levantou-se, caminhando até o pequeno armário onde guardava suas roupas. No fundo, bem escondida, havia uma caixa de sapatos velha. Dentro dela, um envelope com algumas notas amassadas. Era tudo que Andréa tinha conseguido economizar em meses de sacrifício. Dinheiro que estava guardando para emergências. Mas aquilo era uma emergência do coração. Amanhã a gente vai ao centro, Andréa anunciou voltando-se para a filha. Vamos achar um vestido bonito para você. Vamos consertar esse violino. E você vai se inscrever nessa competição. Mãe, não. Esse dinheiro é para as contas, para os remédios, para... É para você. Andréa interrompeu com firmeza. Sempre foi para você, Alice. Tudo que eu faço, cada hora que trabalho, cada sacrifício que faço, é por você. E se eu não posso te dar um Natal com presentes caros e ceia farta, pelo menos vou te dar a chance de mostrar para o mundo quem você realmente é. Alice começou a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas de esperança. Pulou da cama e abraçou a mãe com toda a força que tinha, enterrando o rosto em seu ombro. Eu te amo tanto, mãe. Tanto. Eu também te amo, filha. Mais que tudo. Ficaram assim por longos minutos, mãe e filha, entrelaçadas num abraço que valia mais que todo o ouro do mundo. Mas o que nenhuma das duas sabia era que aquela decisão de Andréa estava prestes a mudar tudo. Porque nas próximas semanas, Alice não apenas participaria da competição. Ela faria algo que ninguém esperava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na mansão silenciosa dos Almeida, Bruno não conseguia dormir. Estava deitado na cama king size, olhando para o teto do quarto luxuoso, mas sua mente estava em outro lugar. Estava naquele escritório, ouvindo aquela conversa entre mãe e filha, ouvindo a dor na voz de uma criança que tentava ser forte para não magoar a mãe, ouvindo o desespero silencioso de uma mulher que trabalhava até os ossos e ainda assim não conseguia dar o básico para a filha. Bruno revirou-se na cama, incomodado. Por que aquela conversa o perturbava tanto?
Por que não conseguia tirar da cabeça a imagem de Andréa chorando silenciosamente no escritório? Ele tinha tudo: mansão, carros, empresas, contas bancárias recheadas. Nunca precisou lutar por nada, nunca passou necessidade, nunca teve que escolher entre comida e remédio. E Andréa? Andréa tinha que ouvir a filha dizer que estava tudo bem não ter Natal. Pela primeira vez em muitos anos, Bruno Almeida sentiu algo que não sabia mais nomear. Sentiu vergonha. Vergonha de ter tratado Andréa como mobília. Vergonha de nunca ter pensado que ela tinha vida fora daquela mansão. Vergonha de viver num mundo onde ele desperdiçava fortunas enquanto pessoas boas não conseguiam comprar um presente para os filhos. Levantou-se da cama e caminhou até a janela do quarto. A chuva havia parado, e a cidade brilhava lá embaixo, cheia de luzes natalinas que pareciam caçoar da ironia de tudo. O que eu me tornei? Bruno murmurou para si mesmo, apoiando a testa no vidro frio da janela. Não tinha resposta. Mas pela primeira vez em muito tempo, Bruno Almeida estava fazendo a pergunta certa. E às vezes, fazer a pergunta certa é o primeiro passo para encontrar a resposta que pode mudar tudo. A manhã chegou tímida, com um sol fraco tentando furar as nuvens cinzentas que ainda cobriam a cidade. Andréa acordou antes do despertador, como sempre fazia, mas pela primeira vez em anos não precisou correr para o trabalho. A folga que Bruno havia dado era real. Inesperada, mas real. Alice já estava acordada, sentada na cama com o violino no colo, dedos deslizando suavemente pelas cordas sem produzir som. Apenas tocando o instrumento como se conversasse com um velho amigo. Pronta para nosso dia especial? Andréa perguntou da porta, observando a filha com um sorriso que escondia a preocupação no fundo do peito. O dinheiro que havia guardado não era muito, mas precisava ser suficiente. Mãe, você tem certeza? A gente realmente pode gastar com isso? Alice mordeu o lábio, o peso da responsabilidade visível nos olhos jovens demais para carregarem tanta culpa. Já te disse. Isso é investimento, não gasto. Agora levanta daí que temos muito o que fazer. Tomaram café rapidamente, pão com manteiga e café com leite aguado, e saíram para o centro da cidade. O ônibus estava lotado, como sempre, mas Andréa segurava firme a mão de Alice enquanto balançavam juntas a cada curva. Desceram na praça principal, onde lojas antigas dividiam espaço com comércios modernos. Andréa conhecia cada esquina daquele lugar. Quando era mais jovem, antes de Alice nascer, costumava caminhar por ali sonhando com uma vida diferente. Vamos ali primeiro. Andréa apontou para uma pequena loja de instrumentos musicais chamada Casa Harmonia. A vitrine exibia violinos, guitarras, flautas e outros instrumentos que brilhavam sob a luz artificial. Entraram timidamente. O dono, um senhor de cabelos brancos e óculos grossos, levantou os olhos do balcão e sorriu. Bom dia. Em que posso ajudar? Bom dia, senhor. Preciso consertar este violino. Andréa colocou o instrumento sobre o balcão com cuidado, como se fosse algo sagrado. O senhor pegou o violino e examinou com atenção profissional, virando de um lado para outro, testando as cordas, verificando o arco. Precisa de cordas novas. O cavalete está torto. O arco precisa de mais crina. Vai sair uns R$200. Andréa sentiu o estômago apertar. R$200 era quase metade do que tinha guardado. Mas olhou para Alice, que observava tudo em silêncio, e tomou a decisão. Tudo bem. Quando fica pronto? Daqui a 3 dias. Perfeito. A competição é daqui a 2 semanas. O senhor arqueou as sobrancelhas curioso. Competição? Na escola municipal? Sim, senhor. Alice respondeu pela primeira vez, a voz saindo baixa, mas firme. Vou tocar na apresentação de Natal. Ah, conheço essa competição. Minha neta participou no ano passado. Ele sorriu para Alice com gentileza. Você toca há quanto tempo? Aprendi sozinha. Nunca tive aula. O senhor parou o que estava fazendo e olhou para a menina com interesse renovado. Sozinha? Sem professor? Sim, senhor. Assisto vídeos na internet e pratico. Pode tocar alguma coisa para mim? Só para eu ter ideia do seu nível. Alice olhou para a mãe, que assentiu encorajadora. O senhor pegou um violino novo da prateleira e entregou para ela. Alice segurou o instrumento com reverência
Posicionou-o sob o queixo, ajustou o arco, fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e começou a tocar. A mesma melodia da noite anterior encheu a loja pequena. Clientes que olhavam outros instrumentos pararam para ouvir. Funcionários saíram dos fundos. Em menos de um minuto, todos na Casa Harmonia estavam completamente hipnotizados pela música que saía daquele violino. Quando Alice terminou, o silêncio durou alguns segundos antes de explodir em aplausos espontâneos. O dono da loja estava boquiaberto. Menina, você criou essa música? Sim, senhor. E nunca teve professor? Nunca. Ele balançou a cabeça em descrença, olhando para Andrea. Senhora, sua filha tem um talento extraordinário. Isso não é normal. Isso é um dom. Andrea sentiu o peito inchar de orgulho. Eu sei. Por isso estamos aqui. O senhor ficou pensativo por alguns momentos. Depois pegou o violino velho de Alice e examinou novamente. Sabe de uma coisa? Vou fazer um negócio com vocês. Que negócio? Andrea perguntou desconfiada. Vou consertar este violino de graça. Mais que isso, vou ajustá-lo profissionalmente, fazer um trabalho completo. E vou emprestar um arco profissional para a apresentação. Senhor, eu não posso aceitar caridade. Não é caridade. Ele interrompeu com firmeza. É investimento. Sua filha vai longe. Eu sei reconhecer talento quando vejo. E quando ela for famosa, pode me agradecer, dizendo que seu primeiro violino foi consertado na Casa Harmonia. Alice arregalou os olhos, emocionada demais para falar. Andrea sentiu as lágrimas ameaçarem sair, mas conseguiu controlar. Obrigada, senhor. Muito obrigada. Podem buscar daqui a 2 dias. E menina? Ele olhou para Alice com seriedade. Pode confiar no seu talento. Não deixa ninguém te fazer duvidar dele. Saíram da loja caminhando nas nuvens. Andrea mal podia acreditar na sorte, na bondade daquele homem desconhecido. Agora tinha mais dinheiro para o vestido. Foram até a rua das lojas de roupa, onde vitrines exibiam vestidos de festa caros demais para seus sonhos. Andrea sabia que não podiam entrar ali, então procurou pelas lojas menores, mais simples, onde preços eram mais acessíveis. Foi quando Alice parou de repente, segurando o braço da mãe. Mãe, olha ali. Andrea seguiu o olhar da filha e viu uma mulher elegante saindo de uma loja de luxo, acompanhada de 2 meninas vestidas com roupas de marca. Uma das meninas carregava sacolas enormes, rindo alto enquanto mostrava compras para a amiga. É a Sofia, Alice sussurrou. A menina da escola. Andrea observou o grupo se aproximando. A mulher elegante usava um casaco que provavelmente custava mais que o aluguel de 6 meses do apartamento delas. Os cabelos estavam perfeitamente arrumados, as unhas impecavelmente pintadas. O sorriso era daqueles que nunca conheceram preocupação financeira. Mãe, vamos por outro caminho. Alice puxou o braço de Andrea, claramente querendo evitar o encontro, mas era tarde demais. Sofia já tinha visto. Alice? A menina parou fazendo uma careta de surpresa exagerada. Nossa, que coincidência! Você também está fazendo compras? Alice forçou um sorriso. Oi, Sofia. A mulher elegante, provavelmente a mãe de Sofia, olhou para Andrea e Alice de cima a baixo, avaliando, julgando, tirando conclusões em segundos. Ah, você é aquela menina que minha filha falou. A mulher disse com um sorriso que não alcançava os olhos. A que vai tocar violino na competição. Sim, senhora. Alice respondeu baixinho. Que corajosa. Sofia aqui vai tocar piano. Estamos vindo da última prova de roupa. O vestido dela foi feito sob medida por uma estilista, imagina. Andrea sentiu a tensão no ar. Percebeu o desconforto de Alice aumentando a cada segundo. Que legal. Alice murmurou, desviando o olhar. E você? A mulher perguntou com falsa preocupação. Já achou seu vestido? Ainda estamos procurando, Andrea respondeu, colocando a mão protetora no ombro da filha. A mulher sorriu daquele jeito que pessoas ricas sorriem quando querem parecer simpáticas, mas estão apenas exibindo superioridade. Ah, entendo. Bom, boa sorte com isso. Sofia, querida, vamos. Ainda temos que passar no salão para marcar penteado e maquiagem profissional. Elas se afastaram, e Andrea pôde ouvir Sofia sussurrando para a amiga, algo que terminou em risinhos cruéis. Alice ficou parada na calçada, olhando para o chão.
os ombros caídos em derrota silenciosa. Filha, não liga para isso. Andrea se ajoelhou na frente dela, forçando Alice a olhar nos seus olhos. Essas pessoas não valem nada. Mãe, você viu? A Sofia tem tudo. Vestido de estilista, maquiagem profissional, piano dela custou mais que nosso apartamento inteiro. Como eu vou competir com isso? Você não vai competir com dinheiro. Andrea segurou o rosto da filha com firmeza. Você vai competir com coração, com talento de verdade, não comprado. E isso, filha, isso não tem preço. Mas ela via nos olhos de Alice que as palavras não eram suficientes. A semente da dúvida havia sido plantada, regada pela humilhação casual de quem nunca precisou lutar por nada. Entraram numa loja simples, onde vestidos usados e seminovos penduravam em araras apertadas. Andrea vasculhou cada opção, procurando algo que fosse ao mesmo tempo bonito e barato. Que tal esse aqui? Ela mostrou um vestido azul escuro, simples, mas elegante. Alice tocou o tecido com dedos hesitantes. É bonito. Então vamos experimentar. No provador minúsculo, Alice vestiu a roupa enquanto Andrea esperava do lado de fora. Quando a filha saiu, Andrea sentiu o ar faltar dos pulmões. Alice estava linda. O vestido simples de repente parecia feito para ela, realçando seus olhos, deixando-a com uma elegância natural que nenhum estilista caro poderia criar. Está perfeito, Andrea sussurrou, emocionada. Tem certeza? Não é muito simples? É perfeito porque é você. Andrea ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha da filha. Sofia pode ter vestido de estilista, mas você tem algo que ela nunca vai ter. O quê? Alma. Verdade. Talento que vem do coração, não do bolso. Alice olhou para o próprio reflexo no espelho arranhado do provador. Por um momento, Andrea viu a dúvida brigando com esperança nos olhos da filha. Vamos levar. Alice decidiu finalmente, um pequeno sorriso surgindo no rosto. Pagaram o vestido e saíram da loja com a sacola simples, tão diferente das sacolas enormes de marca que Sofia carregava. Mas Andrea não ligava. Tinham o que precisavam. Enquanto voltavam para casa no ônibus lotado, Alice adormeceu encostada no ombro da mãe, abraçando a sacola como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Andrea olhou pela janela, observando a cidade passar, e rezou silenciosamente para que tudo desse certo, para que o talento da filha fosse reconhecido, para que pelo menos dessa vez a justiça vencesse o privilégio. Mas o que Andrea não sabia era que nas próximas semanas ela não precisaria apenas torcer pelo talento de Alice, porque uma tempestade estava prestes a desabar sobre suas vidas. E dessa tempestade, ninguém sairia ileso. 2 dias se passaram como um sopro. Andrea aproveitou cada minuto ao lado de Alice, ajudando a filha a praticar, assistindo-a tocar dezenas de vezes a mesma música até que cada nota saísse perfeita. O apartamento pequeno se transformou em palco de sonhos, onde mãe e filha construíam juntas algo maior que elas mesmas. Naquela tarde, foram buscar o violino na Casa Harmonia. O senhor havia feito um trabalho impecável. O instrumento parecia novo, as cordas brilhavam. O som saía cristalino e forte. Alice tocou ali mesmo na loja, e novamente todos pararam para ouvir. Perfeito, o senhor disse com orgulho de artesão. Agora sim, esse violino faz jus ao talento de quem vai tocá-lo. Saíram da loja caminhando devagar, saboreando aquele momento raro de felicidade. Alice segurava o estojo do violino como se carregasse algo sagrado, os olhos brilhando com uma esperança que Andrea não via há muito tempo. Estavam esperando o ônibus quando o celular de Andrea tocou. Era um número desconhecido. Alô? Andrea? A voz do outro lado estava ofegante, desesperada. Era Glória. Andrea, graças a Deus consegui seu número no arquivo da empresa. Você precisa vir aqui agora. O coração de Andrea disparou. Glória, o que aconteceu? É o Sr. Bruno. Ele desmaiou. Estava no escritório e de repente caiu. Sérgio tentou acordá-lo, mas ele não responde direito. Está pálido, suando frio. Já chamei a ambulância, mas vai demorar. O trânsito está caótico por causa de um acidente na avenida principal. Andrea sentiu o mundo girar. Por instinto, sua mente médica, aquela parte dela que havia enterrado há tanto tempo, despertou como um relâmpago. Glória,
escuta com atenção. Ele está respirando? Está, mas está fraco e irregular. Tem suor frio? Dor no peito? Sim. Antes de desmaiar, ele disse que o peito estava apertado. Andrea fechou os olhos por um segundo. Conhecia aqueles sintomas. Conhecia bem demais. Vou aí agora. Não mexe nele. Deixa ele deitado, afrouxa a roupa, mantém as vias aéreas desobstruídas. Entendeu? Sim, mas Andrea, você sabe o que fazer? Sei. Só segura mais 10 minutos que eu chego aí. Desligou e olhou para Alice, que observava tudo com os olhos arregalados. Mãe, o que aconteceu? Seu Bruno passou mal. Preciso ir até lá. Eu vou com você. Não, filha. Isso pode ser sério. Mãe, eu vou. Alice segurou a mão de Andrea com firmeza. Não vou deixar você ir sozinha. Não havia tempo para discutir. Andrea pegou a mão da filha e elas correram para a rua, parando o primeiro táxi que passou. Andrea deu o endereço da mansão e pediu ao motorista para correr. O trânsito estava realmente péssimo. Carros parados por todos os lados, buzinas tocando, pessoas gritando. Andrea olhava pelo vidro com desespero crescente, cada segundo parecendo uma eternidade. Por favor, tenta ir por outra rua, Andrea implorou ao motorista. Ele fez uma conversão arriscada e entrou por ruas alternativas, acelerando sempre que possível. 15 minutos depois, chegaram ao portão da mansão. Andrea pagou correndo e atravessou o portão que Sérgio havia deixado aberto. Alice vinha logo atrás, ainda segurando o estojo do violino. Entraram pela porta principal. Pela primeira vez, Andrea usava aquela entrada. E subiram direto para o escritório. Glória estava ajoelhada ao lado de Bruno, que estava deitado no chão, pálido como um fantasma. Respiração fraca, suor escorrendo pelo rosto. Andrea se ajoelhou imediatamente ao lado dele. O modo profissional tomando conta de cada movimento. Bruno! Bruno, você me escuta? Ele abriu os olhos levemente, desorientado, confuso. Andrea, o que você está fazendo aqui? Salvando sua vida, aparentemente. Andrea colocou os dedos no pulso dele, verificando os batimentos. Rápidos demais, irregulares. Glória, me traz água. Sérgio, pega almofadas e eleva as pernas dele. Os dois obedeceram sem questionar, impressionados com a autoridade na voz de Andrea. Mãe, Alice sussurrou. Você sabe o que está fazendo? Andrea não respondeu. Estava completamente focada, examinando Bruno com olhos experientes. Verificou as pupilas, a cor da pele, a respiração, a sudorese. Onde está doendo? Ela perguntou a Bruno. Peito, braço esquerdo. Tá difícil respirar. Andrea conhecia aqueles sintomas. Tinha visto dezenas de vezes durante anos de trabalho num pronto-socorro. Era princípio de infarto. Bruno, você tem histórico de problema cardíaco? Não, nunca tive nada. Toma algum remédio? Só para pressão alta. Está tomando regularmente? Bruno desviou o olhar, culpado. Parei faz uns meses. Achei que não precisava mais. Andrea balançou a cabeça frustrada. Glória, procura no banheiro dele algum remédio para o coração. Qualquer coisa. Traz tudo o que achar. Glória correu escada acima. Andrea continuou monitorando Bruno, que estava ficando cada vez mais pálido. Andrea, ele sussurrou. Eu vou morrer? Não se eu puder evitar. Ela segurou a mão dele, apertando firme. Mas precisa me escutar e fazer exatamente o que eu mandar. Entendeu? Ele assentiu fracamente. Glória voltou com uma caixa de remédios. Andrea examinou rapidamente. Encontrou um anticoagulante básico. Não era o ideal, mas ajudaria. Bruno, vai tomar isso aqui. Vai ajudar enquanto a ambulância não chega. Ela colocou o comprimido na boca dele e deu água. Bruno engoliu com dificuldade. Como você sabe o que fazer? Glória perguntou admirada. Andrea não respondeu. Estava ocupada demais mantendo Bruno estável, conversando com ele para mantê-lo consciente, monitorando cada sinal vital. Alice observava tudo em silêncio, vendo uma versão da mãe que nunca tinha visto antes. Firme, decidida, profissional. Como se Andrea tivesse se transformado em outra pessoa. Andrea, Bruno sussurrou, a voz fraca, mas insistente. Você trabalhou na área da saúde? Silêncio pesado tomou conta do escritório.
Glória e Sérgio olhavam para Andréa com curiosidade renovada. Trabalhei, Andréa respondeu finalmente, sem tirar os olhos dele. Há muito tempo. Como... O quê? Depois a gente conversa sobre isso. Agora você precisa ficar quieto e economizar energia. Mas Bruno não desistiu. Mesmo fraco, mesmo com dor, a curiosidade era mais forte. Por quê? Por que você trabalha como empregada se sabe fazer isso? Andréa sentiu todas as atenções se voltarem para ela. Glória, Sérgio, até Alice esperavam a resposta. Porque nem sempre a vida dá escolhas, Andréa respondeu simplesmente. Naquele momento, o som da ambulância finalmente chegou. Paramédicos entraram correndo no escritório com macas e equipamentos. O que aconteceu? O paramédico-chefe perguntou, ajoelhando-se ao lado de Bruno. Princípio de infarto, Andréa respondeu com segurança. Dor no peito, braço esquerdo, sudorese, respiração irregular. Histórico de hipertensão, paciente parou medicação há meses. Dei anticoagulante básico há 5 minutos para estabilizar. O paramédico olhou para ela com respeito profissional. Você é médica? Silêncio novamente. Todos esperavam a resposta. Era, Andréa disse baixinho. Fui. Bruno arregalou os olhos, mesmo através da dor. Você é médica? Era, Andréa repetiu. Agora sou empregada. Os paramédicos colocaram Bruno na maca, conectaram monitores, prepararam-no para o transporte. Antes de sair, Bruno segurou o braço de Andréa com força surpreendente para alguém tão debilitado. Vem comigo, por favor. Andréa hesitou. Bruno, você precisa ir ao hospital. Eu não posso... Por favor, eu preciso entender. Ela olhou para Alice, que assentiu encorajadora. Vai, mãe. Eu fico aqui com a senhora Glória. Tem certeza? Tenho. Vai. Andréa subiu na ambulância com Bruno. Durante o trajeto até o hospital, ele não tirou os olhos dela, mesmo com a dor, mesmo com o medo da morte rondando seus pensamentos. Por que você nunca me contou? Ele perguntou. Você nunca perguntou. Para você, eu sempre fui invisível. A verdade daquelas palavras doeu mais que qualquer infarto. Bruno fechou os olhos envergonhado. Me desculpa, ele sussurrou. Agora não é hora para isso. Guarda sua energia. No hospital, Andréa acompanhou Bruno até a emergência, passou todas as informações para os médicos, explicou os procedimentos que havia tomado. Os médicos a tratavam como colega, respeitando seu conhecimento claramente profissional. Você salvou a vida dele. O médico responsável disse para Andréa. Mais 10 minutos e teria sido tarde demais. Andréa assentiu, exausta de repente. A adrenalina estava baixando, deixando-a trêmula. Foi sentar-se na sala de espera, colocando o rosto entre as mãos. Tantas emoções em tão pouco tempo. Tanta coisa enterrada voltando à superfície. Horas depois, o médico veio dar notícias. Bruno estava estável, fora de perigo, mas precisaria ficar internado por alguns dias. Ele está perguntando por você, o médico disse. Posso deixar você entrar por alguns minutos. Andréa entrou no quarto onde Bruno estava deitado, conectado a monitores e soros. Ele abriu os olhos quando a ouviu entrar. Obrigado, ele disse simplesmente, por salvar minha vida. De nada. Andréa, eu preciso saber. Como uma médica acaba trabalhando como empregada? Ela respirou fundo, sabendo que não podia mais fugir daquela conversa. É uma longa história, e dolorosa. Tenho tempo, e preciso ouvir. Andréa sentou-se na cadeira ao lado da cama, olhando para aquele homem que a havia tratado como invisível durante tanto tempo e agora olhava para ela como se a visse pela primeira vez. E pela primeira vez em anos, Andréa começou a contar sua história. A verdadeira história de como uma médica promissora perdeu tudo por fazer a coisa certa. Andréa olhou pela janela do quarto hospitalar, observando a cidade iluminada lá embaixo. Tinha evitado aquela conversa por tanto tempo que nem sabia mais por onde começar. Mas Bruno esperava, deitado naquela cama, conectado aos aparelhos que apitavam suavemente, medindo cada batimento de um coração que ela havia salvado. Eu me formei em medicina com 24 anos. Andréa começou, a voz saindo baixa, mas firme. Fui a primeira da minha família a entrar numa universidade. Minha mãe era faxineira,
Meu pai era pedreiro. Eles trabalharam até os ossos para me dar essa chance. Bruno escutava em silêncio, sem interromper. Consegui uma vaga como residente no Hospital Central São Vicente. Era um dos melhores hospitais da cidade. Trabalhei lá por 5 anos. Plantões de 36 horas, emergências, cirurgias, salvando vidas todos os dias. Ela fez uma pausa, a lembrança daqueles dias trazendo dor e saudade ao mesmo tempo. Conheci um homem lá. Ele era paciente, tinha sofrido um acidente. Cuidei dele durante a recuperação. Nos apaixonamos. Casamos rápido demais. Engravidei logo depois. Alice nasceu e eu pensei que tinha tudo. Carreira brilhante, família, futuro garantido. O que aconteceu? Bruno perguntou suavemente. Andréa respirou fundo, preparando-se para a parte difícil da história. Comecei a perceber irregularidades no hospital. Medicamentos sumindo dos estoques, cirurgias sendo cobradas, mas nunca realizadas. Pacientes pobres sendo mandados embora sem atendimento, enquanto os ricos recebiam tratamento especial. Um dia, atendi uma criança que chegou com pneumonia grave. A família não tinha dinheiro para internação particular. Ela fechou os olhos, a lembrança ainda doendo como ferida aberta. Pedi para internar a criança. O diretor médico recusou. Disse que não havia leitos disponíveis. Mas eu sabia que havia. Insisti. Ele me ameaçou. Disse para eu cuidar da minha vida. Internei a criança mesmo assim, usando minha autorização de emergência. E salvou a vida dela, Bruno completou. Salvei. Mas no dia seguinte fui chamada na diretoria. Disseram que eu tinha desobedecido ordens diretas, que tinha violado protocolos administrativos. Me suspenderam por 30 dias sem salário. A dor na voz de Andréa era palpável agora. Foi aí que eu comecei a investigar por conta própria. Descobri que o diretor tinha um esquema com empresas de planos de saúde. Cobrava por procedimentos fantasmas, superfaturava medicamentos, desviava dinheiro público. Juntei todas as provas que consegui e denunciei ao Conselho Regional de Medicina. O Bruno ouvia com atenção total, começando a entender a dimensão do que Andréa havia enfrentado. A denúncia abriu uma investigação. Durante 3 meses, minha vida virou um inferno. Colegas me evitavam. Meu marido começou a receber ameaças no trabalho. Ele me implorou para desistir, para esquecer tudo aquilo. Mas eu não podia. Não com tantas vidas em jogo. O que seu marido fez? Andréa sorriu amargamente. Ele me deixou. Pegou as malas e foi embora quando Alice tinha apenas 2 anos. Disse que não tinha se casado com uma idealista, que tinha escolhido ter uma vida tranquila e que eu estava destruindo tudo. Ele te abandonou por fazer a coisa certa, Bruno disse indignado. Ele me abandonou por ter medo. E talvez eu não possa culpá-lo totalmente. As ameaças eram reais. Um dia voltei para casa e encontrei meu apartamento revirado. No dia seguinte, pneus do meu carro foram cortados. Alguém jogou tinta vermelha na porta da minha mãe com um recado. Cala a boca ou sua família paga. Bruno fechou os olhos horrorizado. Mas você continuou. Continuei. Porque se eu desistisse, tudo aquilo teria sido em vão. A investigação finalmente terminou. O diretor e outros 4 médicos foram presos. Perderam seus registros. O esquema inteiro foi exposto na mídia. Então você venceu. Andréa balançou a cabeça lentamente. Vencer tem um preço. O diretor tinha conexões poderosas. Amigos em hospitais por toda a cidade. A palavra se espalhou. Andréa era problemática, uma denunciante. Alguém que colocava princípios acima da lealdade à classe médica. Eles te boicotaram, Bruno entendeu. Completamente. Mandei currículos para 20 hospitais. Nenhum me chamou. Tentei abrir consultório próprio, mas precisava de financiamento e nenhum banco aprovava meu crédito. Misteriosamente, meu nome tinha restrições que nunca existiram. Fiquei 1 ano inteiro sem trabalhar na medicina. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Andréa. Anos de dor finalmente encontrando vazão. Alice tinha 3 anos quando acabou o dinheiro. Não conseguia pagar aluguel. Não tinha como comprar comida. Minha mãe tentava ajudar, mas ela mesma mal conseguia sobreviver. Foi quando comecei a aceitar qualquer trabalho. Primeiro fui vendedora, depois atendente de lanchonete, depois empregada doméstica. Andréa, eu não sabia. Ninguém sabia. Ninguém perguntava. Eu era só a empregada, invisível, sem história,
Sem passado, sem sonhos. Andréa limpou as lágrimas com as costas da mão. Trabalhei em 6 casas diferentes antes de chegar na sua. E em todas elas fui tratada como se fosse nada. Como se meu único valor fosse esfregar chão e limpar banheiros. Bruno olhou para ela com uma expressão que misturava vergonha, admiração e algo que ele não conseguia nomear. Você sacrificou sua carreira inteira para fazer o que era certo. Sacrifiquei muito mais que isso. Sacrifiquei meu casamento, minha estabilidade, minha dignidade profissional. Mas sabe o que mais me doeu? Foi ver Alice crescendo em pobreza porque sua mãe escolheu ser honesta. Foi trabalhar 16 horas por dia e ainda assim não conseguir dar um Natal decente para minha filha. O silêncio que seguiu era denso de emoções não ditas. Andréa, Bruno finalmente falou, a voz embargada. Me perdoa. Pelo quê? Por tudo. Por ter te tratado como invisível. Por nunca ter perguntado sua história. Por ter sido mais um na longa lista de pessoas que te fizeram sentir que você não valia nada. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele também. Você salvou minha vida hoje. E eu passei anos te tratando como se sua vida não importasse. Andréa ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Sabe qual é a verdade mais triste? Bruno continuou. Eu tinha tudo. Dinheiro, mansão, empresa. E nunca salvei vida nenhuma. Nunca fiz diferença real para ninguém. Enquanto você, que perdeu tudo, salvou dezenas, centenas de vidas. Incluindo a minha. Bruno, não, deixa eu terminar. Ele se esforçou para sentar-se um pouco na cama, ignorando a dor. Eu vou consertar isso. Não sei como ainda, mas vou. Você não vai ser empregada nunca mais. Você vai voltar a ser médica. Não é tão simples assim. Talvez não seja. Mas eu conheço pessoas. Tenho influência. Posso fazer ligações, abrir portas. Não quero caridade. Não é caridade. É justiça. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. Naquele momento a porta do quarto se abriu e um médico entrou para verificar os sinais vitais de Bruno. Era um homem na faixa dos 50 anos, cabelos grisalhos, jaleco impecável. Ele parou abruptamente quando viu Andréa. Andréa? Andréa Santos? Andréa levantou-se lentamente, o coração acelerando. Conhecia aquele rosto. Doutor Henrique? Meu Deus, é você mesmo! O médico abriu um sorriso enorme. Faz quantos anos? 10? 12? Quase 10. Andréa respondeu sem jeito. Vocês se conhecem? Bruno perguntou. Conhecemos? Doutor Henrique respondeu animadamente. Andréa era minha residente mais brilhante no São Vicente. Uma das melhores médicas que já trabalharam comigo. A revelação caiu como uma bomba no quarto. Ouvi falar do que aconteceu. Doutor Henrique continuou, o sorriso diminuindo. Uma vergonha. Você fez a coisa certa e foi punida por isso. Tentei te procurar na época, mas você tinha sumido. Precisei recomeçar longe da medicina. Andréa explicou. Que desperdício. Doutor Henrique balançou a cabeça. Você tinha um futuro brilhante pela frente. Bruno observava a cena, cada palavra confirmando tudo o que Andréa havia contado. Não eram histórias, não eram exageros. Era tudo verdade. Doutor Henrique, Bruno disse de repente, uma ideia se formando em sua cabeça. Você ainda tem influência no Conselho Regional de Medicina? O médico arqueou as sobrancelhas. Tenho. Por quê? Bruno olhou para Andréa, depois de volta para o médico. Porque eu quero ajudar a trazer de volta uma das melhores médicas que esta cidade já teve. Andréa saiu do hospital, já era noite. Dr. Henrique havia insistido para que Bruno ficasse em observação até a manhã seguinte. Mas a conversa entre os três havia durado horas. Planos, possibilidades, conexões que poderiam reabrir portas fechadas há tanto tempo. Pela primeira vez em anos, Andréa ousou sentir esperança. Mas agora precisava voltar para a mansão. Alice estava lá, esperando. O táxi a deixou no portão iluminado. Sérgio abriu imediatamente, como se estivesse esperando por ela. Andréa, que bom que voltou. A menina está bem, não se preocupe. Glória cuidou dela direitinho. Obrigada, Sérgio. Aí entrou pela porta principal novamente, ainda estranha com aquela sensação. Durante tanto tempo, havia usado apenas a entrada de serviço, como se não merecesse pisar no mesmo chão que os patrões. Seguiu o som de música que vinha da sala de estar.
Quando chegou à porta, parou surpresa. Alice estava no centro da sala ampla, tocando violino com os olhos fechados, completamente imersa na melodia. Glória estava sentada no sofá elegante, assistindo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Até Sérgio havia parado seu trabalho e observava da entrada, emocionado. Quando a última nota ecoou pelo ambiente, houve alguns segundos de silêncio reverente antes de Glória começar a aplaudir. Menina, isso foi a coisa mais linda que já ouvi na minha vida, ela disse, limpando as lágrimas sem vergonha. Você é um anjo. Só pode ser. Alice abriu os olhos e viu a mãe. Seu rosto iluminou imediatamente. Mãe, como está seu Bruno? Estável. Vai ficar bem. Andréa atravessou a sala e abraçou a filha. E você? Ficou bem aqui? A senhora Glória me deu jantar, me deixou praticar. Ela é muito gentil. Glória levantou-se, ajeitando o avental com um misto de orgulho e emoção. Andréa, essa menina tem um dom de Deus. Nunca vi nada igual. O senhor Bruno vai querer saber disso tudo quando voltar. Falando nisso, Sérgio interrompeu da porta. O senhor Bruno ligou há pouco. Disse que quer conversar com você amanhã cedo, Andréa. Vai receber alta e quer que você vá até a mansão. Andréa assentiu intrigada. Tudo bem, vou estar aqui. Levou Alice para casa naquela noite, as duas conversando sobre tudo no táxi. Sobre Bruno, sobre o hospital, sobre doutor. Henrique. Alice escutava fascinada, percebendo pela primeira vez toda a dimensão da história da mãe. Mãe, você vai voltar a ser médica? Alice perguntou, esperançosa. Não sei, filha. Talvez. Mas primeiro vamos focar na sua competição. Faltam apenas 10 dias. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Andréa ajudava Alice a praticar por horas, ouvindo a mesma música dezenas de vezes, afinando cada detalhe. O vestido estava guardado com cuidado. O violino brilhava como novo. E Alice melhorava a cada apresentação. Bruno recebeu alta do hospital e, fiel à palavra, chamou Andréa para uma reunião na mansão. Ela foi com o coração acelerado, sem saber o que esperar. Ele a recebeu no escritório, ainda um pouco pálido, mas determinado. Sobre a mesa havia documentos, cartões de visita, anotações. Sentei com o doutor. Henrique por 2 horas ontem. Bruno começou sem rodeios. Ele está disposto a ajudar. Conhece pessoas no conselho, pode fazer recomendações, abrir portas. Mas, Andréa, preciso que você confie em mim. Bruno, não é caridade, é justiça. Você sacrificou tudo para fazer o certo. Agora é hora de receber de volta o que te foi tirado. Andréa sentiu os olhos encherem de lágrimas. Não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só precisa aceitar ajuda. Ele empurrou alguns papéis em direção a ela. Dr. Henrique conseguiu uma vaga para você fazer uma apresentação na próxima reunião do Conselho Regional. Se impressionar, podem considerar te recontratar em algum hospital associado. Quando é isso? Daqui a 3 semanas. Andréa calculou rapidamente. Depois da competição de Alice. Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Vou fazer, ela disse decidida. Vou tentar. Bruno sorriu. E pela primeira vez desde que Andréa o conhecia, foi um sorriso genuíno. Ótimo. Agora me fala sobre sua filha. Glória não para de falar do talento dela. Enquanto Andréa contava sobre Alice e a competição, Bruno escutava com atenção que jamais demonstrara antes. Era como se tivesse se tornado outra pessoa. Ou talvez apenas tivesse finalmente se tornado humano. A semana da competição chegou rápido demais. A escola municipal organizou um ensaio geral onde todos os participantes poderiam conhecer o palco e testar o som. Andréa levou Alice naquela tarde, as duas nervosas e animadas ao mesmo tempo. O auditório da escola estava cheio de crianças com seus pais, professores correndo de um lado para outro, técnicos testando microfones e iluminação. Alice segurava o estojo do violino com força enquanto observava tudo, os olhos arregalados. Aquele mundo era novo para ela, intimidante e fascinante ao mesmo tempo. Não acredito que ela veio. Andréa virou-se e viu uma mulher se aproximando, carregando um ar de superioridade que parecia ensaiado. Vestia roupas caras, joias discretas, mas visivelmente luxuosas, cabelos perfeitamente arrumados. Atrás dela,
Sofia caminhava com o mesmo ar pretensioso. Andréia, não é? A mulher sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Nos vimos na rua semana passada. Sou Cláudia Menezes, mãe da Sofia. Você é a mãe da Alice, certo? Então, aquela era Cláudia. A mulher que havia humilhado Alice sutilmente, que representava tudo que Andréia havia aprendido a desprezar. Privilégio sem empatia, riqueza sem humanidade. Sim, sou Andréia. Prazer. Que coragem a sua, Cláudia continuou. O tom açucarado, mas as palavras afiadas. Inscrever sua filha numa competição desse nível. Deve ser difícil competir com crianças que têm acesso a professores, instrumentos adequados, preparação profissional. Andréia sentiu Alice encolher ao seu lado, mas manteve a voz calma. Alice tem algo que não se compra. Talento verdadeiro. Cláudia soltou uma risadinha condescendente. Ah, claro. Todas as mães acham que seus filhos são especiais. Mas talento sem lapidação é pedra bruta, querida. E pedra bruta não ganha competições contra diamantes polidos. Vamos ver. Andréia respondeu simplesmente. Sim, vamos. Cláudia olhou Alice de cima a baixo, avaliando o vestido simples, o violino velho mesmo que consertado. Sofia vai tocar em piano de cauda importado, com peça de Chopin ensaiada por 6 meses com um professor particular. E você, Alice? O que vai apresentar? Alice levantou o queixo, lembrando das palavras da mãe sobre nunca ter vergonha de quem era. Vou tocar uma composição própria. Cláudia arqueou as sobrancelhas em zombaria mal disfarçada. Composição própria? Uma criança da sua idade compondo? Que ambicioso. É original, Alice insistiu, a voz ganhando firmeza. Escrevi pensando em tudo que minha mãe faz por mim. Algo no tom de Alice pegou Cláudia de surpresa. Por um segundo, a máscara de superioridade escorregou, revelando incerteza por baixo. Bem, boa sorte então. Vocês vão precisar. Cláudia virou-se e foi embora, Sofia seguindo-a como uma sombra. Andréia ajoelhou-se na frente de Alice, segurando seus ombros. Você foi incrível agora. Defendeu-se com dignidade. Mas mãe, ela tem razão. Como vou competir com piano de cauda, com roupas caras, com... Para. Andréia olhou fundo nos olhos da filha. Você não está competindo com Sofia. Está competindo consigo mesma. Está mostrando para o mundo quem você realmente é. E isso, filha, isso vale mais que qualquer piano importado. O nome de Alice foi chamado para o ensaio. Ela subiu no palco tremendo, posicionou o violino, respirou fundo e começou a tocar. A melodia que encheu o auditório era de partir o coração. Triste e esperançosa ao mesmo tempo, contando sem palavras a história de uma menina que amava sua mãe acima de tudo, que entendia cada sacrifício, cada lágrima escondida, cada sonho adiado. Quando terminou, o silêncio no auditório era absoluto. Professores, técnicos, outras crianças, até Cláudia. Todos estavam paralisados, processando o que acabavam de ouvir. Então os aplausos explodiram. Não eram educados, não eram protocolares. Eram genuínos, emocionados, vindos do fundo do coração. Andréia chorava abertamente, orgulho explodindo em seu peito. E pela primeira vez, Alice acreditou que talvez, apenas talvez, ela realmente tivesse uma chance. A competição seria dali a 3 dias. E nada jamais seria igual depois daquela noite. A noite da competição chegou com um céu estrelado que parecia abençoar aquele momento. O auditório da escola municipal estava lotado, famílias inteiras ocupando cada assento disponível. Luzes brilhavam no palco. Uma árvore de Natal gigante decorava o canto, e o ar estava carregado de expectativa. Andréia ajeitou o vestido de Alice pela 10ª vez, mãos tremendo mais que as da própria filha. Mãe, você está mais nervosa que eu. Alice sorriu, segurando as mãos trêmulas da mãe. Desculpa, filha. É que isso é tão importante. Eu sei, mas não importa o que acontecer. Já ganhei o melhor prêmio. Qual? Você. Andréia abraçou a filha com força, tentando não borrar a maquiagem simples que havia feito com tanto cuidado. A competição começou. Uma por uma, crianças subiam ao palco com suas apresentações elaboradas. Sofia tocou Chopin num piano de cauda, cada nota tecnicamente perfeita, vestida como princesa. Mas algo faltava.
Faltava alma, faltava verdade. Outras apresentações se seguiram. Dança, canto, instrumentos diversos. Todas competentes, todas ensaiadas, todas vazias. Finalmente chamaram o nome de Alice. Andrea apertou a mão da filha uma última vez. Vai lá e mostra quem você é. Alice subiu no palco, pequena sob os holofotes intensos, segurando o violino velho que agora brilhava como estrela. Olhou para a plateia, encontrou os olhos da mãe na primeira fileira e sorriu. Posicionou o instrumento, fechou os olhos, respirou fundo e começou a tocar. As primeiras notas cortaram o silêncio como luz atravessando escuridão. A melodia que Alice havia criado não era apenas música, era história, era emoção, era vida transformada em som. Cada acorde contava sobre uma mãe que sacrificava tudo, sobre uma menina que entendia mais do que deveria, sobre amor que nenhuma pobreza podia diminuir, sobre sonhos maiores que qualquer obstáculo. Andrea chorava abertamente, sem se importar com quem visse. Ao seu redor, outros também choravam. Glória, que havia insistido em vir, soluçava no fundo do auditório. Até Cláudia, sentada algumas fileiras atrás, limpava discretamente lágrimas que teimavam em cair. Mas o que ninguém havia percebido era que nos últimos assentos do auditório, uma figura solitária observava tudo em silêncio. Bruno Almeida havia chegado discretamente, ainda recuperando-se, mas determinado a testemunhar aquele momento. A música de Alice crescia, atingindo o clímax emocional que arrancava o coração de cada pessoa presente. Não havia técnica perfeita ali. Não havia anos de treinamento caro. Havia apenas verdade pura, talento bruto, emoção genuína que nenhum dinheiro podia comprar. Quando a última nota ecoou pelo auditório, o silêncio durou eternos 3 segundos. Então a plateia explodiu. Aplausos de pé, gritos, lágrimas, emoção transbordando por todos os lados. Nunca naquela escola havia acontecido algo assim. Nunca uma apresentação havia tocado tantos corações ao mesmo tempo. Alice abriu os olhos, surpresa com a reação. Procurou a mãe e viu Andrea de pé, aplaudindo com lágrimas escorrendo, sorrindo através da emoção. Os jurados se reuniram rapidamente. A decisão foi unânime. O vencedor da Bolsa Integral na Escola de Artes Nova Aurora é Alice Santos. O auditório explodiu novamente. Alice desceu do palco correndo e se jogou nos braços de Andrea, as duas chorando, rindo, abraçadas em felicidade que transcendia palavras. Cláudia se aproximou, claramente desconfortável, mas determinada. Andrea, eu preciso reconhecer. Sua filha é extraordinária. Nunca vi nada igual. Obrigada. Andrea respondeu simplesmente, sem rancor. E eu peço desculpas por ter julgado vocês, por ter sido cruel. Cláudia olhou para Alice. Você merece essa bolsa mais que qualquer criança aqui. Alice assentiu, aceitando com graça que não combinava com sua idade. Foi quando Bruno se aproximou, caminhando lentamente entre a multidão. Andrea arregalou os olhos. Bruno, o que você está fazendo aqui? Deveria estar em repouso. Não podia perder isso. Ele sorriu, depois olhou para Alice. Você é incrível, menina. Sua mãe tinha razão sobre você. Obrigada, Sr. Bruno. Andrea, Bruno virou-se para ela. Tenho algo para você. Ele entregou um envelope. Andrea abriu com dedos trêmulos e encontrou uma carta oficial do Hospital Regional Esperança. Conversei com o Dr. Henrique e com a diretoria. Bruno explicou. Conseguimos uma vaga para você como médica plantonista. Não é caridade. Passou por análise rigorosa de currículo. Eles viram seu histórico, entenderam o que aconteceu e querem te dar a chance que você merece. Andrea não conseguia acreditar. Lia e relia aquelas palavras, tentando processar que depois de tanto tempo, finalmente teria sua profissão de volta. Bruno, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só precisa voltar a salvar vidas. Ele sorriu. E Andrea, considere sua casa garantida. Assinei um contrato de doação de um apartamento para você e Alice. Vocês não vão mais pagar aluguel. Andrea caiu de joelhos, soluçando. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de gratidão, de alívio, de anos de dor finalmente encontrando redenção.
Alice ajoelhou-se ao lado da mãe, abraçando-a. Mãe, vamos ter Natal, vamos ter tudo. Sempre tivemos tudo, filha. Sempre tivemos uma à outra. Glória se aproximou com Sérgio, ambos emocionados. Dona Andréa, sempre soubemos que a senhora era especial. Só não sabíamos o quanto. Naquela noite, enquanto voltavam para casa, não mais o apartamento apertado, mas o novo lar que Bruno havia garantido, Andréa olhou para o céu estrelado e agradeceu silenciosamente. Agradeceu pelas provações que a fortaleceram, pelo sacrifício que a ensinou, pela humilhação que a humildade trouxe, pela dor que a compaixão plantou. Porque no final, Andréa não havia perdido tudo quando denunciou a corrupção. Havia ganhado algo mais valioso, integridade. E essa integridade tinha acabado de transformar não apenas sua vida, mas a vida de todos que a conheceram. Bruno voltou para sua mansão vazia naquela noite, mas não se sentia mais sozinho. Pela primeira vez entendia que riqueza verdadeira não estava em contas bancárias. Estava em vidas tocadas, em diferenças feitas, em corações transformados. Natal chegou dias depois. Andréa e Alice decoraram o apartamento novo com simplicidade, mas com alegria que nenhum dinheiro podia comprar. E quando Alice tocou seu violino naquela noite de Natal, a melodia não falava mais de dor ou sacrifício, falava de esperança, de redenção, de sonhos que pareciam impossíveis, mas que se tornaram reais quando coragem e caráter se encontraram. Porque no final, o verdadeiro milagre do Natal não está nos presentes sob a árvore, está nas pessoas que amamos, nas batalhas que vencemos, na dignidade que preservamos mesmo quando o mundo tenta tirá-la de nós. E principalmente, está na verdade simples mas poderosa de que nunca, jamais, devemos julgar alguém pela posição que ocupa, porque todos carregamos histórias que o mundo desconhece, batalhas invisíveis e talentos escondidos esperando apenas uma chance para brilhar.